Amigos, o Tite fez a convocação da seleção brasileira no dia de hoje. E o que é seleção brasileira? Como se forma a seleção brasileira? A seleção brasileira é formada com os melhores jogadores do momento, esta é a ideia. Na seleção brasileira, as convocações da seleção brasileira, elas não são feitas para, olha, vamos fazer aqui uma seleção do futuro. Este não é o período de eliminatórias, embora com o Brasil já classificado, não é o período de experiências. E você faz experiências com atletas numa seleção quando eles são chamados para jogar. Chamado para o convívio. Não compreendo muito esse tipo de convocação. Digo isso porque eu não compreendi a convocação do goleiro Chapecó do Grêmio. E o mais importante ainda foram as explicações oferecidas pelo Tite. Vamos conversar sobre esse assunto, mas inicialmente eu quero te fazer um pedido. Ativa o sininho, deixa um like. Compartilha o canal com os amigos, manda tua mensagem, vamos juntos. Deixa o teu joinha aí, te inscreve no canal. Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Bem, o Tite foi explicar a convocação do goleiro Chapecó para a seleção brasileira, o goleiro do Grêmio, reserva, para ir como terceiro goleiro nesta convocação para os jogos diante de Argentina e Colômbia. Ele disse o seguinte: para fazer a convocação, nós aqui conversamos com o Felipe Scolari, conversamos com o treinador de goleiros, buscamos todas as informações possíveis e chegamos à conclusão que pela formação dele na seleção, essa coisa toda, ele deveria ser chamado sim. Olha, eu até não lembro da história do Chapecó na seleção brasileira, se ela é maior do que a do Breno, se ela é maior que a do Adriel. Mas, de qualquer forma, o técnico Tite chamou este jogador e alegando, olha, trouxemos... Não, seleção brasileira, meu amigo, não pode ficar chamando jogador reserva de clube de futebol. Não pode. Tem que chamar jogador titular, porque a seleção brasileira, ela é formada pelos melhores jogadores do momento. Isto é seleção. Seleção não pode servir para brinquedinho de treinador, de dirigentes, para lá na frente falar, olha, eu deixei aquele jogador, dei aquela ou esta oportunidade, tentei movimentar, inovar, enfim, não. Seleção brasileira, desculpa, é outra coisa, Embora dentro da seleção a experiência do Tite, perto de muitos, inclusive cronistas esportivos, é muito pequena, perto daquilo que se pode falar sobre a seleção do Brasil. Seleção brasileira não é um campo para experiências, para promover... Não. A seleção brasileira serve, sim, para mostrar os melhores jogadores do momento, como disse. E no momento, o Chapecó não é o melhor do Grêmio. Então não pode ser o melhor para a seleção brasileira. É a partir daí que nós começamos a compreender porque muitos critérios que o Tite tenta aplicar na seleção, eles não se sustentam. E as mudanças, e as trocas, e as experiências, e as novidades, e aqueles jogadores que nem se imagina que ele chama e tenta transformar em atletas capazes de resolver os problemas da seleção do Brasil. É por isso que nós olhamos aqui para a América, e na América a seleção brasileira está bem, mas sempre esteve bem. A seleção brasileira na América sempre esteve na frente. Raramente perdeu uma ou outra competição. A seleção brasileira na América sobra. Sobra porque na Copa Libertadores, por exemplo, os times brasileiros que não têm os melhores jogadores do Brasil, sobram estes times na relação com argentinos, peruanos, colombianos, equatorianos, seja lá com quem for. Então, na seleção não é diferente. Quero registrar aqui o meu sentimento de que está equivocado o Tite quando faz esta convocação do Chapecó. O Chapecó é um bom garoto, fez bons jogos, foi para a seleção. Sim, foi. Como o Daniel do Internacional foi, como outros tantos goleiros foram. Mas o Chapecó é reserva, e jogador reserva não pode ser chamado para a seleção brasileira para que não se torne um desrespeito com os outros que são tão bons quanto e vêm atuando como titular, ou como titulares. E a seleção brasileira não é um brinquedinho para ficar na mão do Tite e companhia. Um abraço.